eu fiquei realmente, eu fiquei com um problema de depressão, ansiedade, sim, Sim. mas porque depois que eu voltei, pelo fato de não ter acompanhado a morte do meu pai, né? E nem eu Aham. falei, na sexta-feira, eu estava em São Paulo fazendo compra, eu passo na casa da minha mãe, na Zona Sul, e meu pai pede, por que você não vai amanhã? Eu digo, não, estou cheio de serviço lá, pai, eu tenho que começar cedo, porque se eu amanhecer o dia lá na Baixada, o dia para mim já cresce. Se eu deixar para ir amanhã, eu já perco a metade do dia. Eu lembro que eu dei um beijo na testa dele e desci. Agora, depois que passou tudo isso, que eu voltei assim, eu falei, caramba, eu podia ter ficado lá com meu pai, ter dormido lá. Eu até cheguei por algum momento, eu me Uhum. senti culpado do meu pai ter falecido, por ele ter Sim. ficado ter dado aquele pico de pressão na alta, porque ele realmente ele cuidava muito bem da pressão, mas ele teve um pico tão alto de pressão que levou ao AVC, né? Sim, sim. E eu sentia assim um pouco culpado, mas por isso eu andei cheguei a passar por psiquiatra, psicólogo, Uhum. tudo, Sim. por tudo que assim que aconteceu. Mas com o Mas, tempo eu fui aceitando. mas quando você encontrou seu pai lá no outro lado, ele estava bem? Meu pai, ele estava bem. Ele estava até com o meu irmão mais velho, o Gilberto. Eu me lembro que quando cheguei daquele lugar, ele estava numa parte mais alta do lugar, parecia assim, o segundo andar. Eles me Hum. viram e chamaram, vem aqui, vem aqui. Aí então eu fui atrás onde eles estavam, aí Uhum. abracei com eles e ficamos assim, é, bastante felizes assim, de Uhum. encontrar. Tem alguns parentes meus que eu falo que eu não vi. Tem alguns tios meus que tinha falecido, mesmo antes de eu ficar doente, eu não conseguia. Tinha um tio chamado Ivo, faleceu em Sei. 2005. Eu não vi ele lá, Uhum. piloto. Mas uns 3 ou 4 tios, se eu não me engano, eu não consegui ver. Só, o Sei. meu avô também não. Eu vi minha avó, meu pai e meu Uhum. irmão. Ah, e vi também um irmão meu, chamado José, que morreu com menos de 1 ano de idade, na década de 60. Hum. Nós morávamos no Paraná e ele teve teto no umbigo. Naquela Sei. época, né, no interior, década de 60, não teve como salvar o menino. E aí meu pai me apresentou, ó, esse é o José, o seu irmão. E Você como não ele estava? conhecia. Ele estava como uma criança ou estava maiorzinho? Não, não, ele tava maior já. Ele estava maior. Eu não olhei assim, eu não conhecia, assim. Quem é esse daí? Ele falou, esse é seu irmão. É seu É, irmão que e você não conheceu. ele aparentava ter que idade lá? Olha, pela fisionomia dele, ele parecia assim, ser jovem, mas assim, não criança, né? Jovem de 20 e poucos anos Sim, sim. que eu falo. Embora Mais ele ou tenha menos essa morrido, faixa de idade. ele morreu bem criança, né? Ele morreu bem criança. Ele Uhum. morreu com menos de 1 ano de idade. Menos de um Hum. ano. É, E mas eu aí, já soube. a minha família Sim. toda com J ou G. Jaime, Jair, Gerson, Gilson, José. E Aham. José eu conheci lá. E eu não Sim. lembro, porque quando ele nasceu eu também era criança. Aham. Pois é, mas eu já vi casos até de aborto. A pessoa não chegou nem a nascer vivo, né? Foi abortado. No entanto, quando houve a EQM, né, que a pessoa foi para o lado de lá e conheceu o irmão que tinha sido abortado. E esse irmão não era mais uma criancinha, já aparecia como um jovem, né? Mas ele sabia que era o irmão. Eu já vi também alguns relatos nesse canal aqui, e em outros Uhum. canais eu vi algum relato de que conheceu a pessoa já adulta, né? Eu É, conheci a pessoa já uhum. adulta, assim, sendo que a pessoa não viu nem nascer, é que nem o meu caso. Eu não lembro desde meu irmão ter nascido. Uhum. É,
eu acho que eu tinha 3 anos, mais que ele, então, eu tinha 3 anos de idade, então Você não lembro. lembrava dele, quando você foi para o lado de lá, você lembrava que ele tinha existido ainda? Ou você já tinha esquecido desse fato? Não, eu não lembrava. Eu esqueci desse fato. Quando eu cheguei lá, que eu vi ele, junto com meu pai e com meu irmão Gilberto, que faleceu em 2005, vítima de câncer, de laringe, aí foi que eles me apresentaram. Quer dizer, eu não sabia, eu É. não sabia, porque eu que quis saber quem era aquele rapaz. Uhum. Aí foi que meu pai falou, esse é o seu irmão, que você não conheceu. Ele, Uhum. ele veio para cá, ainda criança, ele veio para cá, assim que morreu, né? Uhum. Aí então eu pude lembrar, né? Ah, eu Uhum. tinha um irmão, eu sei, né? Aí eu lembrei que eu tinha um irmão que morreu com menos de 1 ano Sim. de idade. Ah, esse aí e tal. Aí eu Uhum. conheci ele. Me diga E, uma e coisa, alguns amigos também. como? Não Eu entendi. conheci alguns amigos também, que assim, que eu não via há muitos anos atrás, assim, que eu não via, e que Sim. o Edmilson, um grande amigo meu, que morreu em 2004. Hum. Também encontrei com ele lá. Uhum. É, enfim, encontrei vários amigos. Esse seu Abélio, que era um amigo meu, esse que eu falei, que estava triste porque a família não conseguia pegar o dinheiro que ele Sei. deixou. Uhum. Ele estava triste lá. Ele estava triste porque ele não conseguia, ele não, ele não conseguiu deixar o dinheiro, né? Deixar o Sim. dinheiro. Mas assim, a esposa dele conseguiu, como eu falei, né? Uhum. Receber esse dinheiro depois. Só que ela não Sim. sabia, ela ficou indignada porque ela não sabia, assim, para ela só ele. É. Então, ela até falou, ele te contou alguma vez que ele tinha seguro? Não, ele não falou nada. Aqui Uhum. na Terra? Não. Aqui na Uhum. Terra ele nem imaginava, nunca me tocou no assunto. Foi Uhum. lá nesse plano, em outro lugar que Sim. eu Ficou vi. sabendo. Uhum. É, Me diga uma coisa, esse lugar que você ficou, que é o lugar bom, você falou que ele estava triste, esse senhor, né? Quer dizer que, mesmo sendo um lugar bom, existia um espaço para a pessoa ficar triste. Quer dizer, alguns motivos poderiam fazer a pessoa ficar triste ali. sim, o seu Abélio, né? Ele Sim, lamentava, realmente, ele lamentava, sim. porque lá, eu posso relatar, é que a gente não consegue, e eu não sei te explicar como que, acho que ele morreu com isso, ele faleceu com isso Sei. na cabeça, e ele Uhum. levou isso com ele, Uhum. porque lá eu não conseguia ver, pelo menos eu, né, a minha Sim. QM, eu não conseguia ver como estava a coisa aqui, Ah, nesse terceiro ah, plano. Só sim. quando eu estava aqui na Terra, Uhum. vagando por aqui, então eu sabia, mas lá no terceiro plano, eu não sabia como estavam as coisas por aqui, não, ele não Sim. consegue ver. Quer dizer, ele E também, tinha, ele sabia, mas você não sabe dizer como ele sabia disso, né? eu não sei dizer como que ele sabia. Eu acho que ele morreu e sem aceitar, né? Sem Ah, aceitar isso, quando a pessoa se falece e ela tem uma coisa que ela precisa fazer, mas é que ela não consegue fazer, porque sei. não dá tempo, ela falece assim, de repente do nada, entendeu? Uhum. Então acho que ela leva com isso aí. Sim, E sim. quando chega lá, então ela lembra lá que Uhum. não conseguiu fazer esse objetivo. Uhum. E quando você estava lá, você lembrava da sua vida aqui? Lembrava que tinha tido esse Guillain-Barré, que estava no hospital, o seu corpo estava no hospital. Você lembrava disso enquanto estava lá? Eu lembrava, eu lembrava assim, eu não, eu falei, depois que eu estava lá, eu não sabia nada que estava acontecendo aqui, É. mas lá eu sabia que eu passava por aqui. Hum, Eu sabia que eu passava
E aí você pode ir lá falar como que está a pessoa aqui. Como que está fulano? Não, fulano está bem, está assim, está assado. Então a gente sabe. Sim, Não sim. está vendo mais, não vê mais, mas consegue lembrar Uhum. do que estava. E eu até indaguei com meu pai, que eu me lembro, essa história que eu estou contando aqui, que eu já tinha visto ele, o enterro dele, que eu tinha ido no enterro dele, eu Ah, também contei para ele lá. sei. Eu também contei para ele lá. Eu sabia que ele tinha morrido. E o que ele Eu falou sobre contei- a morte dele? Não, porque quando eu estava aqui na Terra, eu vi a morte dele, eu acompanhei o enterro. Então, Certo. quando eu fui para lá, eu já levei isso na minha cabeça. Sei, sei. Quando Eu eu sabia que ele vi estava ele morto. lá, quando eu vi ele, aí então eu cheguei para ele, nossa, quando ele falou, ele me chamou, ele e meu irmão, né, vem aqui, vem aqui. Aí então começamos a conversar, aí eu falei, eu acompanhei tudo o que aconteceu lá, o Uhum. pessoal ficou triste e tal. E o que mais estranho, o que mais me deixa chocado é que eu disse para ele, a mãe ficou triste, pai. Mas Hum. ele disse, sua mãe está aqui também. Aí é que eu não entendo, não consegui entender até hoje, por que que quando eu voltei, a minha mãe estava viva. Eu voltei Ah, em junho de ah, 2010 e minha mãe morreu em dezembro. sei. Então, e como é que eu consegui ver o meu irmão, o, o Gerson, Hum. e isso gerou, é por isso até que eu não evito de contar algumas coisas, que esse irmão meu que faleceu de câncer de... A minha família tem tendência a ter câncer. Aham. Minha mãe morreu de câncer, o irmão, o Gilberto morreu de câncer, o Gerson, a minha irmã morreu de câncer. Hum. Então, é, o câncer que meu irmão morreu, como eu te falei, foi de laringe, né? Sim. Eu contava lá para eles. Aí eu me perdi um pouco agora, me perdi um pouco do que eu estava, no segmento que eu estava falando. Não, eu estava. Você falou que achou estranho porque o seu pai falou que sua mãe estava lá, só que sua mãe estava aqui, viva. Ah, sim, sim. Me achei, me achei. É, meu pai falou que a minha mãe estava lá, e minha mãe estava lá, que eu também a vi também. Sei. Encontrei com ela. E o que eu acho estranho é que quando eu voltei, ela estava aqui, É. viva. Mas logo em seguida, ela me aparece com um câncer. E morreu no mesmo ano. Então, naquele Sei. ano, eu bati na trave, o meu pai faleceu, e a minha Ah. mãe morreu em dezembro. Uhum. Então, É. agora me achei. É que quando eu comecei a contar sobre o que eu vi lá, e sobre a ordem de morte dos meus irmãos, eu até, na verdade, eu tinha falado primeiro assim que era, no caso, a minha mãe, né? Olha, eu vi minha mãe lá, e Hum. ela morreu, estava lá nesse lugar que eu fui. Aí o meu irmão, esse irmão, o Gerson, ele começou a perguntar, nossa, o próximo é eu, né, Jaime? Não, fala que. Não, pode falar se o próximo sou eu. Eu Hum. falava, nada, isso aí é sonho meu, sonho maluco, coisa, alucinação, coisa na minha cabeça, não esquenta a cabeça. E quando ele pegou câncer de pâncreas em 2019, eu fui visitar ele no hospital, aí ele já bem mal, bem debilitado, ele falou, é, eu, você sabia que eu ia morrer? Eu falei, não sabia nada, Gerson, eu não sabia de nada, eu tinha um sonho só. Mas Uhum. você sabe que eu vou morrer, não sabe? Eu falei, não sei, como é que eu vou saber? Senão todos nós vamos morrer, mas eu não É. sei que dia. E aí, Uhum. naquela semana, ele passou mal, ele estava fazendo já tratamento com químio e tudo, não resistiu e veio a falecer. E ele ficou o tempo todo preocupado com isso. E, na verdade, não era ele. Na verdade, era minha irmã, que é minha mãe, que faleceu em dezembro de 2010, minha irmã em fevereiro de 2011, e o Gerson só veio falecer em 2019, Uhum. entendeu? E assim, e não adianta você me perguntar,
porque eu sei o próximo que vai morrer. Sim. Só que eu não posso falar porque essa gravação vai ser assistida por muita gente. É. E eu não quero deixar ninguém. Meu Aham. irmão, até no dia da morte dele, ele ainda, sabe, queria saber de mim se Sim. ele ia morrer, como se eu tivesse o dom de saber Aham. quando que ia morrer. Eu tenho apenas uma visão, Uhum. que eu disse no início da entrevista, que eu nem sei o que é alucinação, efeito dos remédios, Aham. sonho, pesadelo ou um Uhum. EQM. Eu não sei É. dizer. E em que momento você teve essa visão dessas previsões aí dos seus irmãos, das pessoas que iam falecer? Foi quando você estava ainda no hospital? Foi quando você estava lá do outro lado? Você lembra disso? Olha, essa previsão, na verdade, foi quando eu estava lá. Foi quando eu estava lá, Lá do outro porque lado, você teve essa é, visão. porque assim, eu perguntei assim lá para minha mãe, mãe, a senhora estava lá, mas será que a senhora morreu também? Morreu e eu não estou sabendo? Eu Sim. fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí então eles me falaram, não, que vai morrer, vai ser esse e aquele. Teu pai veio, agora eu vou vir, depois vai vir tua irmã, aí depois vai vir teu irmão, e aí eu Aham. paro por aí, entendeu? Aham. E aí eu paro por aí. Mas eu sei que essa ordem que eu falei, porque quando eu voltei do hospital, eu voltei falando que nem papagaio, eu queria falar, sabe, Aham. tantas coisas que eu vi, que eu não sabia o que era, se era sonho. Então comecei a falar, e Uhum. falei um monte de coisa que nem eu disse, que acabei deixando pessoas assim preocupadas, Sei, sei. pessoas assim, sabe, com medo até. No Aham. caso da minha mulher, que ela não sai, não vai numa festa, porque eu É. falei que eu vi ela morrer, quer dizer, Hum. como que eu vou saber agora te dizer se ela É. realmente vai morrer no dia É. que nós fomos numa festa? É Não verdade. sei. Uhum. Mas me diga uma coisa. Talvez me veio aqui uma ideia que é o seguinte: quando você está lá do outro lado, o tempo ele se torna relativo, né? Então, o presente aqui da Terra pode não ser o presente lá do outro lado. A sua mãe podia ter já chegado lá, você poderia estar um pouco à frente no futuro lá, e sua mãe já estava lá. Quando você voltou para cá, sua mãe ainda estava aqui, porque você voltou para o tempo presente da Terra. Mas o tempo lá do outro lado, tanto pode ser passado, como pode ser futuro, como pode ser presente. Então, a gente, parece estranho é que a gente quer que as coisas aconteçam como se estivesse acontecendo aqui, no tempo da Terra. Mas lá, você pode ter É, estado lá um pouco no futuro. os médicos, eles não colocaram no relatório quanto tempo eu tive de parada respiratória. Uhum. Os médicos da Santa Casa, a equipe, doutor Luciano, não colocou, neurocirurgião, então ninguém sabe. A minha mulher disse que foi mais de minuto. Diz ela que foi Sim. uns 3 minutos, eu acho muito, três E minutos, você ficou parado mesmo, né? que eu fiquei parado. Isso significa uma eternidade, né?